viva, viva a todos os que nos seguem em diferido. Hoje não vamos fazer uma emissão em direto. O Em Cima da Mesa hoje tem um formato diferente, com dois convidados que vão aqui fazer os seus comentários sobre um tema que bastante largo de horizontes, que se debruça sobre o futuro do Concelho de Loures. O que é que cada um, no seu entender, acha mais prioritário, mais importante para o futuro do Concelho, mais ou menos estruturante, menos estruturante. Há muitas obras anunciadas, obviamente. Escolhemos hoje também um novo local, não estamos em Zoom, estamos no Conventinho, no Museu Municipal de Loures, e em princípio, depois das férias, passaremos a fazer um périplo pelos vários museus de Loures, apresentando uma breve locução do que será o monumento em causa. Neste caso, sobre o Conventinho, já tivemos a doutora Ana Raquel Silva, que nos deu alguns pormenores sobre este monumento. Vamos começar, então. Hoje estão connosco, à minha esquerda, o João Calado, à minha direita, o Luís Direitinho. João Calado, PSD, Luís Direitinho, do Chega. Obviamente, como sempre, estão aqui a título individual, foram convidados diretamente, e a sua escolha não tem a ver com qualquer representação direta do partido em que são militantes, obviamente. Vamos então começar, e eu começava pelo Luís Direitinho, que está à minha direita. Luís Direitinho, que ficou à minha direita, e é de um partido de direita. Tem tudo a ver. Exatamente. Tem tudo a ver. Ora bem, Luís Direitinho, o Chega, e você em particular, tem uma visão sobre o que vai ser o futuro do Concelho e, sobretudo, o que vocês acham que seria mais importante, considerado e mais estruturante. Sim, bem, antes de mais, bom dia, António Tavares, cumprimentar também o engenheiro João Calado. É com grande orgulho e gosto que volto novamente aqui aos debates. Apesar de hoje ser um formato diferente, agradecer também o facto do António Tavares, através destas emissões, destes programas que faz, dá-nos a conhecer aqui um bocadinho aquilo que é o património de Loures, uma vez que o património também faz parte do futuro e é também uma base para aquilo que é o futuro, tema hoje que nós discutimos. Desde logo porque é importante, porque Loures é um concelho rico em património, muitas vezes com a falta de manutenção do mesmo, mas é sempre importante dar a conhecer para que os lourenses possam também eles ser conhecedores do espólio patrimonial que nós aqui temos e que possam visitar de forma a enriquecer o seu ponto de vista cultural também, quer pessoal, quer em termos de concelho. Relativamente ao futuro em Loures, é natural, o Chega e nós estamos preocupados, como é óbvio, com aquilo que será o futuro de Loures. Naturalmente que nós desejamos, ambicionamos que o futuro para o concelho seja risonho e que naturalmente também para todos os habitantes que aqui permanecem. No entanto, temos plena noção que ao final de 8 anos de outra cor política, outro partido à frente dos destinos da Câmara, houve muitos projetos e muitas infraestruturas que ficaram em cima da mesa e que não avançaram. E naturalmente isso tem uma consequência desde logo direta, que é o facto de desenvolvimento que o concelho tem, nomeadamente um concelho que está geograficamente às portas de Lisboa e, portanto, deveria estar muito mais desenvolvido em vários tipos de infraestruturas. Desde logo, a questão dos transportes. Toda a gente sabe que, de facto, Loures tem um problema no que toca a transportes. Temos determinadas zonas do concelho, nomeadamente da zona mais ocidental ou rural, que muitas das vezes não têm a mesma frequência de, por exemplo, transportes. Estão uma série de projetos anunciados que neste momento estão com algum atraso e que, portanto, podem vir eventualmente a comprometer aquilo que eram as expectativas dos lourenses. Temos também uma série de projetos anunciados, como é o caso do novo Centro Cultural de Loures, que já discutimos anteriormente, será uma infraestrutura importante para aquilo que é a dinamização da cultura de Loures, que não seja também só um equipamento vocacionado para a cultura, mas que tenha uma série de outro tipo de valências que possam eventualmente servir como, por exemplo, centro de reuniões, espaço para que possam ser apresentadas obras, realização de exposições pontuais e, portanto, será também, no nosso entendimento, um investimento importante para aquilo que é o futuro de Loures, até porque em termos de oferta, como vocês sabem, só temos 2 bibliotecas e, portanto,
tende à área geográfica, à dimensão da área geográfica do concelho e à densidade populacional, são equipamentos que não respondem às necessidades do concelho. E, portanto, é naturalmente imperioso que sejam feitas as infraestruturas, e o Chega naturalmente vai apoiar aquelas que serão as infraestruturas essenciais. No decorrer do programa falaremos noutras mais. Apoiaremos as infraestruturas que entendemos que são necessárias, seja ela na proposta de qualquer partido, apoiaremos, aprovaremos, votaremos a favor sempre que essas infraestruturas sejam para o benefício próprio das populações. Tudo o que seja matérias duvidosas ou que haja questões que não sejam tão transparentes, não sejam tão claras, naturalmente nós fazemos, como temos feito na Assembleia, os nossos pedidos de esclarecimentos ao Executivo relativamente ao porquê das obras. A este propósito, eu recordo-me que há cerca de 3 semanas, um mês mais ou menos, questionámos o Executivo acerca do passadiço. Portanto, já se tinham anunciado as obras, já inclusive tinha sido feito o anúncio antes do período pós-eleitoral e, portanto, chegamos à data de hoje e a única coisa que está feita é a limpeza daquela zona envolvente onde vai passar o passadiço. Portanto, estamos atentos àquilo que se passa no Conselho, estamos atentos àquilo que se passa na política e, normalmente, quando entendemos que é necessário, interrogamos o Executivo, seja ele em que matéria, nomeadamente e em particular relativamente às grandes opções que estão definidas no orçamento e aquilo que são os grandes investimentos para o Conselho, de forma a fazer com que Loures seja um concelho mais desenvolvido, mais próspero e, acima de tudo, mais amigável para aqueles que cá habitam e para aqueles que queiram vir cá habitar, naturalmente. Ok, ficamos com essa primeira intervenção e vamos dar agora a palavra ao engenheiro João Calado, que já teve algumas intervenções nesse sentido, mas de qualquer maneira o engenheiro João Calado tem uma visão conhecida, mas hoje vale a pena salientar e até procurar transmitir o que é que, em termos estruturantes, é para si o mais importante. Então, bom dia a quem nos vai seguir. Agradecer mais uma vez este convite, saudar o facto de estarmos ao vivo e não estarmos no Zoom, que é sempre bom o contacto pessoal, mas, acima de tudo, saudar também a oportunidade que o município deu à Loures TV de realizar estas gravações em espaços municipais, que é uma forma também de usar este canal para divulgar o património que temos no Concelho de Loures. E, portanto, acho que é de saudar a iniciativa e a abertura do município nesse sentido. Em relação à questão que nos traz aqui, naturalmente, como o António disse, há uma temática que eu tenho vindo a insistir nas minhas intervenções públicas relativamente ao futuro do Concelho, mas eu hoje eventualmente estruturaria o futuro do Concelho em 3 grandes pilares. Um pilar relacionado com a educação. Penso, em minha opinião, que o município tem responsabilidades acrescidas em ajudar as escolas, e ajudar as escolas não só, naturalmente, que isso é importante, e há algumas intervenções que estão anunciadas e outras que estão em curso, ao nível das infraestruturas, dos edifícios, mas, acima de tudo, o Concelho de Loures precisa, o Concelho de Loures, se calhar o país, mas estamos em Loures e é de Loures que estamos a falar, o Concelho de Loures precisa de apoiar as escolas numa tentativa de modernizar o espaço onde as aulas são lecionadas, numa perspectiva de permitir aos professores a adoção de metodologias pedagógicas ativas, no sentido de utilizar as competências que os alunos hoje trazem quando chegam às escolas. Os alunos hoje não são iguais aos alunos que chegavam às escolas, ou pelo menos não chegam às escolas com as mesmas competências que chegavam há 20 anos atrás, e as metodologias pedagógicas certamente têm que acompanhar. Os interesses dos alunos também são diferentes, e as metodologias pedagógicas têm que acompanhar esta evolução, sob pena de nos penalizarmos sistematicamente pelo baixo sucesso académico dos alunos. Portanto, aí, naturalmente, para modernizar este espaço, é necessário fazer investimentos em tecnologia e o município, do meu ponto de vista, tem responsabilidades acrescidas nesta matéria, no sentido de ajudar a que as escolas tenham mais sucesso no trabalho que realizam. Esse sucesso traduz-se no melhor desempenho académico dos nossos alunos e, naturalmente, isso vai traduzir-se a curto prazo em cidadãos mais bem formados,
com melhores competências no sentido de fazermos funcionar o elevador social de que tanto falamos, mas depois às vezes pouco fazemos. Um outro aspecto, o outro pilar, de facto tem a ver com uma temática que eu tenho abordado por diversas vezes, que é a transformação digital dos serviços municipais. Parece-me fundamental que esta área, este domínio do conhecimento, de facto, seja abraçado pelo município com vigor. Não pode ser, não podemos continuar a dar a ideia que estamos a fazer a transformação digital dos serviços municipais com pequenas iniciativas, porque de facto ficam bem, mas em termos de curto, médio prazo e até longo prazo, em nada contribuem, ou contribuem muito pouco, nada, talvez seja um bocadinho exagerado, mas contribuem muito pouco para a modernização do nosso município. E o nosso município, como muitos outros, mas o nosso município precisa de ter um serviço público mais eficiente e mais eficaz. Nós precisamos de proporcionar aos nossos concidadãos, quer às pessoas, quer às empresas, um serviço público de qualidade que facilite a vida no nosso concelho. E isso só conseguimos lá chegar, para além de precisarmos, naturalmente, de acautelar aquilo que é, que muitas vezes se diz, a gestão da coisa pública, no sentido de prestar um serviço de melhor qualidade com menos recursos. E isso, do meu ponto de vista, só se consegue se, de facto, a temática da transformação digital dos serviços municipais for um desígnio de quem dirige o município. Caso contrário, enfim, fazemos umas intervenções, dizemos que compramos uns softwares, vamos passar a ter a fatura eletrónica, mas nada disso é integrado numa visão holística do que deve ser a transformação digital do município. Portanto, são iniciativas desgarradas que, mais tarde ou mais cedo, já temos falado sobre isso, vão ter custos enormíssimos para o município em termos da sua manutenção e, acima de tudo, quando os quisermos integrar e quando quisermos ter uma visão holística desta problemática, os custos vão ser enormes. Porque depois não podemos deitar fora o que cá temos que continuar, pelo menos não podemos deitar na totalidade tudo o que cá temos, e isso vai obrigar a um esforço de integração que vai consumir recursos financeiros relativamente avultados. E, portanto, esta seria o segundo pilar numa perspectiva de futuro do nosso concelho. O terceiro pilar, como o Luís já referiu há pouco, tem que ter uma perspectiva de desenvolvimento económico do concelho. Este concelho só consegue proporcionar melhor qualidade de vida a quem cá vive se criar riqueza. E para criar riqueza tem que ter uma intervenção estruturante que traga para o concelho algo que dinamize a atividade económica do concelho, que aumente as receitas próprias do município e que torne o município uma referência para quem nos vê de fora. A nossa referência não pode continuar a ser os bairros problemáticos. O Concelho de Loures tem que ser referência, como outros concelhos vizinhos, conseguem atrair indústria, conseguem atrair empresas de valor acrescentado, conseguem aumentar as receitas próprias dos municípios e conseguem conseguem trazer para o município pessoas que contribuem para a dinamização económica do município. Isto, naturalmente, depois vai se refletindo nas receitas próprias do município. E este aspecto é um aspecto que, para mim, é também determinante, que é a única via que eu vejo de se conseguir continuar a olhar para o município do ponto de vista de um prestador de serviços e de um elemento que é essa também uma função do município, de apoio social a quem mais precisa, se criar riqueza. Portanto, não criando riqueza, não tem para distribuir, e a única forma que vai ter para distribuir é através da cobrança de impostos, e a cobrança de impostos asfixiam as empresas e asfixiam quem vive no concelho. E, portanto, a única forma de inverter este ciclo, que é continuar a melhorar a qualidade do serviço público do Estado, cobrando menos impostos, é naturalmente criando riqueza e trazendo para cá
quem proporciona a criação dessa riqueza. E, portanto, digamos que eu se tivesse algo a ver com a direção dos destinos do município, seriam 3 áreas que para mim seriam prioritárias em termos de intervenção, numa perspectiva de deixar aos nossos filhos, aos nossos netos, um concelho que lhes pudesse proporcionar uma melhor qualidade de vida e que fosse competitivo com os concelhos da área metropolitana de Lisboa que gravitam à nossa volta. Ok. Luís Direitinho, voltamos a si. Achei que João Calado também referiu que Luís Direitinho assentou muito a sua argumentação na questão do desenvolvimento económico. E não só, mas não lhe diz nada aquela questão que aquela nova organização veio substituir o Lousinado, que é o Business. Diz-lhe alguma coisa, tem mais informação do que aquela que é muito geral, mas foi publicada? Bem, de facto, nós temos questionado o vereador responsável pelo Pelour, no caso do Dr. Nelson Batista, e de facto alterou-se o nome da Loures Inova para Loures a Business, e portanto é com muita expectativa que nós estamos a olhar para esta nova plataforma, digamos, nova entidade, incubadora, digamos, de que possa eventualmente trazer mais valia, nomeadamente no que toca às startups. De facto, nós nos chega e temos uma preocupação constante, e como o engenheiro João Calado disse, é importante criar riqueza, e muitas das vezes, em sede própria, já discutimos várias vezes de que existe, de facto, há investimento, temos tido a ideia de que há investimento. No entanto, este investimento muitas das vezes são para aumentar a capacidade produtiva, mas, por exemplo, continuamos a ter muitas empresas que estão e que fazem a sua elaboração no Concelho de Loures, mas não têm cá sede. E, portanto, uma das coisas que temos reiteradamente tentado perceber é o porquê que Loures não tem capacidade de fazer com que estas empresas fiquem cá com as suas sedes, em vez de terem sedes em outros concelhos do país, nomeadamente aqui em Lisboa. Portanto, porque muitas das empresas que cá têm a sua atividade, e nós naturalmente queremos que elas venham para cá, porque isso, como disse o engenheiro João Calado, traz riqueza, cria postos de trabalho, e essa riqueza vai ficar para o município. E traz impostos. Traz impostos, naturalmente, que é uma receita do município. Receita essa que também vai ajudar o município a financiar-se para as infraestruturas. E é importante nós percebermos aqui, não me querendo desviar muito do tema, que é, nós vivemos numa fase um bocadinho atípica, até porque não nos podemos esquecer que quando analisamos o futuro de Loures, em particular de Loures, mas isto é transversal a todos os concelhos do país, temos que perceber que há uma série de legislação que veio agora descentralizar competências, ou seja, a Administração Central está a descentralizar competências para aquilo que é as autarquias locais, entendem-se as câmaras e juntas de freguesia. E, de facto, neste momento vivemos um limbo em que estas instituições, ou seja, as autarquias locais, ainda não perceberam muito bem o que é que vai ficar com eles e o que é que não vai, embora em alguns setores, como é o caso da saúde, como é o caso da educação, como é o caso da habitação, os diplomas tenham claramente sido definidos e são taxativos naquilo que será as competências das autarquias locais. No entanto, há uma espécie de um olhar de desconfiança daquilo que são a transferência de competências, mas também o pacote financeiro que vai acompanhar. E, portanto, para um município que ficou parado no tempo e que neste momento tem uma série de obras anunciadas e que muitas delas ainda nem sequer arrancaram, preocupa-nos toda esta descentralização e todos estes pacotes financeiros, e temos de facto algum receio que as coisas não sejam bem geridas e que o dinheiro seja gasto e não sejam feitas as infraestruturas. Houve-se muito o Executivo a anunciar financiamento dos PRRs, por exemplo, recordo perfeitamente de um ponto que, por exemplo, o engenheiro João Calado não falou, mas que é importante para o desenvolvimento, que é a habitação. Portanto, é necessário recuperar o fogo habitacional do concelho. No entanto, esse fogo habitacional tem que ser recuperado não com base em empréstimos, como o Executivo fez, sob pena de vir a comprometer gerações futuras, mas com aquilo que é a cobrança das rendas. E, portanto, em 2022, Loures continua com uma dívida de habitação municipal de 15 milhões de euros. E, portanto, nós somos contra esta postura, no sentido de que o município não se pode estar endividado para requalificar essa habitação quando as pessoas que lá habitam não pagam as rendas. E, portanto, a habitação social deve ser requalificada com o dinheiro, naturalmente, que as pessoas pagam no município para essas rendas. E os empréstimos. E os empréstimos. E, portanto, é importante também percebermos que, apesar da renda ser baixa ou de ser alta, é uma obrigação que as pessoas têm para com o município. E, portanto, essa entrada de valor vai, naturalmente, permitir um encaixe de receita e, consequentemente, o dinheiro seja reinvestido, precisamente naquilo que o engenheiro João Calado disse, nomeadamente na área da educação. Existem, claramente, infraestruturas que precisam ser requalificadas.
O engenheiro João Colado falou na questão da transição digital e da modernização administrativa. Eu recordo plenamente, e chamo a colação àquilo que foi a aprovação do orçamento, foi um dos temas que nós abordámos na Assembleia Municipal e interrogamos o Executivo, foi o porquê de uma verba tão baixa para aquilo que é a modernização administrativa, onde naturalmente tem inscrito a transição digital. E todos nós sabemos que uma administração do Estado indireta mais moderna significa menor custo, mais eficiente, mais próximo do cidadão e com mais informação, mais transparência e, portanto, mais cooperação. E, portanto, isto acaba sempre por ser importante no sentido de chamar as pessoas à política e não afastá-las dos serviços. E continuamos a assistir aqui com muito pouca iniciativa e muito pouco investimento a transformação digital dos serviços camarários. A este propósito, eu recordo-me em jeito de discussão com o nosso vereador, dizia que os próprios edifícios camarários não estão dotados daquilo que são energias alternativas. Um exemplo simples. Esta semana foi anunciado que em 2035 haverá o fim dos carros a gasolina e gasóleo, portanto os tradicionais motores a combustão. O fim da produção. O fim da produção. Porque eles vão continuar a circular. Exatamente. No entanto, está anunciado, é uma medida que se louva, mas quem compra, por exemplo, um carro elétrico ou híbrido, vê que, de facto, Loures não está dotado dos espaços para que eles sejam carregados. E para quem quer fazer um investimento desse e que necessite, muitas vezes, de colocar um carro numa zona de abastecimento, num espaço público, verifica que a oferta que tem é muito escassa. E, portanto, isto é um fator que desmotiva, que faz com que a pessoa não adquira, por exemplo, um carro muito mais amigável do ambiente. A este propósito, o próprio Executivo poderia ser o primeiro a dar esse exemplo, indo substituindo gradualmente a sua frota dos carros a combustão por carros elétricos. Sei que tem sido feito um investimento no caso concreto do Shimar, embora existam ainda algumas viaturas com problemas, mas de facto é necessário repensar o conceito. Não querendo fugir muito do tema, é necessário. E de facto há áreas que são extremamente importantes, já referi, o engenheiro João Calado já referiu, e portanto uma de que nós entendemos que é importante é, claro, a educação, dotar o município de infraestruturas, nomeadamente transportes, que permitam que as pessoas se desloquem dentro do concelho com qualidade e dignidade, como para fora do concelho, onde têm muitas deles o seu local de trabalho. E o contrário também é importante, porque não é só os lourenses que se deslocam para trabalhar em Lisboa, também há pessoas que vêm de Lisboa e de outros concelhos que estão aqui à nossa volta, vêm cá trabalhar. E, portanto, nós, para criarmos esta ideia de que nós estamos, de facto, num concelho que responda àquilo que é as necessidades das pessoas, precisamos ter infraestruturas em termos de transportes envolvidas. E não é só para pessoas, também é o próprio transporte de mercadorias, porque a vida do concelho também se faz não só de pessoas singulares, mas também de pessoas coletivas e, portanto, é necessário desenvolvermos o concelho nesse aspecto. E a variante interna é uma prioridade para vocês? Para vocês chega? Para si, Luís Direitinho? Nós no Chega, entendemos que a variante neste momento não será prioritária, atendendo aos investimentos que estão anunciados e, portanto, entendemos que a utilização desses dinheiros públicos, financiados ou não, pelo PRR, tem que ser alvo de uma fiscalização muito objetiva. Nós, em Portugal, estamos habituados, e é recorrente, não só nos concelhos, mas também no país, em que muitas vezes virem milhões de Europa e depois as infraestruturas não serem feitas, e, portanto, preferimos ir fazendo gradualmente do que anunciarmos tudo, apoiarmos tudo e depois o dinheiro acaba-se por gastar, não é fiscalizar. Não. O Luís Direitinho falava nos transportes e isso é uma maneira de, digamos, de fluir mais o trânsito dentro da cidade de Loures e dar maiores condições ao transporte de mercadoria. Repare, o António Tavares fala na variante de Loures. Nós criticámos amplamente aquilo que foi as várias mensagens em campanha eleitoral de que iria ser feita a saída da A1 para São João da Talha. Portanto, estamos sensivelmente, praticamente há um ano com o Executivo. Reafirmaram há pouco tempo as duas situações. Já interrogámos o Executivo com esta situação. O Executivo responde que quando era o CDU no poder, porque era estudos e que estavam na gaveta, o Executivo atual foi à procura dos estudos, não encontrou, diz que já tinham feito estudos, depois alguns anunciam que se forem presidentes vão fazer, mas depois nós olhamos para os estatutos da Infraestruturas de Portugal e percebemos, mas não é o município que compete, é verdade que o município compete fazer estudos do impacto, compete fazer estudos daquilo que será o alívio do tráfego nestas zonas. Portanto, há uma série de estudos que têm que ser feitos e que têm que ser levados depois a quem tem o poder para desenvolver a empreitada.
Não significa que o município não possa também lançar procedimentos de empreitada para criar a infraestrutura, mas a principal está a cargo da infraestrutura de Portugal. E, portanto, até à data percebemos que as pessoas foram, não digo enganadas, mas veem neste momento as suas expectativas defraudadas. Porquê? Porque é uma coisa que vai continuar na gaveta. Mas foi há pouco tempo reafirmado. Aliás, é notícia no semanário do Notícias LX, essa intervenção do Presidente, que não tem uma semana, a reafirmar essas duas saídas. O Presidente pode dizer aquilo que lhe apetece. Eu também posso dizer aquilo que me apetece. E, portanto, depois fico sujeito ao julgamento por isso. naturalmente. E, portanto, não queremos colocar, e perdoe-me a expressão, a cabeça do Presidente no cepo. Não. Queremos, de facto, ajudá-lo. Nós chega, queremos ajudá-lo, mas lá está, queremos que as coisas sejam ditas à população com realidade. E, portanto, estar a anunciar só por anunciar, numa lógica de propaganda, dizer que nós agora queremos para quê? Que fazemos tudo e depois fica tudo na gaveta, não pode ser. E, portanto, no caso dá um exemplo disso. Só uma dúvida. Embora isso seja, como diz, das infraestruturas de Portugal, a obra pode ficar sob a administração da Câmara, certo? Pode ser entregue à administração da obra à Câmara Municipal? Não, tem que ser feito em conjunto. Tem que ser feito em conjunto. Okay. Tem que ser feito em conjunto, até porque os estatutos são claros e, portanto, eu não posso pegar em competências estatutárias e delegá-las numa entidade completamente diferente. Estamos a falar de uma infraestrutura que é do setor empresarial do Estado, empresa pública estatal, e, portanto, estamos a falar de um órgão local, e, portanto, não pode. Agora, tem que haver uma cooperação, uma colaboração, e estamos a falar de um investimento que é significativo e que não creio neste momento, atendendo àquilo que são as prioridades, o plano de recuperação e resiliência, que é a ferrovia e não a estrada, que seja uma das prioridades, quer da administração central, quer das autarquias. Há pouco tempo anunciaram a variante externa ali para a Aguda dos Vinhos, que é financiada, e veio o Ministro dizer que, e pronto, inauguraram lá a adjudicação da obra da variante externa para a Aguda dos Vinhos. Sim, muitas das vezes estes mecanismos de financiamento obrigam a que, de facto, o impulso seja levado a cabo pelos municípios, ou seja, há, de facto, uma cabimentação do gasto, avança-se, lança-se os procedimentos e adjudica-se, e depois, à medida que vão sendo, portanto, faturadas e são emitidas as faturas, depois pega-se nestes dossiês e então é que se submete para que seja financiado. Há muitos projetos também destes aqui em Loures, em que o município está a fazer um esforço financeiro, nós olhamos com alguma preocupação, como é óbvio, e as pessoas vão perceber porquê, fazem um esforço financeiro, adiantam a verba, para depois mais tarde ser ressarcidas. Veremos se há boa maneira portuguesa, de facto os valores são ressarcidos, porque se não forem, já aprovámos em Assembleia vários empréstimos que nos deixam aqui pouco desconfortáveis, numa lógica de responsabilidade, que entendermos que esses empréstimos tinham que ser feitos, nomeadamente alguns deles para a tesouraria, ou seja, que servem muitas vezes para pagar as despesas correntes do normal funcionamento da Câmara, por exemplo, salários. Nós, enquanto Chega, temos esta obrigação e a ética obriga-nos a que a gente aprove estes documentos. No entanto, questionamos o Executivo do porquê, quando Loures apresenta um orçamento de cerca de 190 milhões de euros, sendo certo que há muita dívida que está para recuperar, e de facto essa é uma das nossas também preocupações. É a dívida que há para recuperar, que não está a ser recuperada, e que o município continua constantemente a prometer, a afirmar que vai fazer grandes investimentos, e nós entendemos que os investimentos têm que ser feitos, não se podem naturalmente comprometer gerações futuras, porque senão será um bocadinho contradizer aquilo que o engenheiro João Calado, que é criarmos um conselho que seja amigo das gerações atuais e futuras, mas que também não as comprometa, porque senão essas gerações não terão um futuro tão bom como o engenheiro referiu. Mas, portanto, nós naturalmente nos chega, queremos que o município desenvolva para bem dos lourenços e naturalmente para bem do país em si. Engenheiro João Calado, desenvolvimento económico e a questão dos empréstimos, tal como foi referido aqui pelo Luís Direitinho, preocupa? Eu se calhar ia pegar o desenvolvimento económico, preocupa-me seguramente. Sim, mas com os empréstimos que vão, digamos, e os às vezes caucionar, outras vezes financiar. Pois, os empréstimos, eu não tenho acompanhado de perto essa matéria, mas preocupam-me sempre. Porque se eu estou a fazer empréstimos para realizar a obra, significa que não tenho capacidade financeira para fazer essa obra toda. Agora, se o que está em causa é fazer empréstimos para fazer investimentos que depois tenham retorno,
Portanto, que esse retorno, de certa forma, amortiza o empréstimo, se calhar vale a pena arriscar. Mas, engenheiro, agora uma pergunta que por acaso depois passou-me aqui em relação ao jurídico. Mas quando se aposta nas saídas, aquela situação do Badela, aquelas duas saídas, se calhar estamos digamos, a favorecer a instalação aí de empresas porque os acessos vão ser mais rápidos. Portanto, é uma forma de, digamos, eventualmente catalisar exatamente. Quer dizer, se aquilo que estamos a fazer é investir para ter retorno, acho, naturalmente, que com alguma cautela, porque para não asfixiarmos o município e às 2/3 o município com os compromissos que tem em termos de pagamento de amortizações e de juros, portanto, não consegue fazer investimento, com alguma cautela. Eu acho que sempre que o investimento tenha sido estudado numa perspectiva de ter retorno e de se conseguir amortizar ele próprio, eu acho que se deve arriscar, com as devidas cautelas. Mas isso prende-se um bocadinho com uma temática que é o que o Luís abordou, e com uma outra, que é, do meu ponto de vista, o Conselho de Loures é um conselho do ponto de vista das acessibilidades rodoviárias com uma localização na área de Lisboa mais ou menos privilegiada. Porque nós estamos atravessados por duas das principais autoestradas do país, temos um aeroporto praticamente do Conselho, às portas do Conselho, e ainda temos, na parte oriental do Conselho, a linha do Norte. Naturalmente que temos dificuldades, como o Luís referiu há pouco, na zona norte do Conselho, na área rural, em proporcionar a quem lá vive também condições de mobilidade adequadas aos dias de hoje, o que em algumas localidades isso não acontece. E eu ia pegando por aqui, diria que naturalmente que quanto melhor for a mobilidade dentro do nosso concelho, melhores são as condições para atrair para cá empresas e para atrair para cá pessoas, investimento. Agora, isso só por si não é sinónimo que isso aconteça, porque nós falamos muito na linha do metro. É evidente que a linha do metro, já tivemos um debate sobre o metro, e a linha que pressupostamente vai ser feita, vamos ver se vai ser, mas a linha que pressupostamente vai ser feita não é a linha que eu defenderia. Já tivemos a oportunidade. Com os tempos que tem, os tempos. Exatamente, não é a linha que eu defenderia. Mas, estando da boa fé, não se pode dizer que isso é mau para o conceito. É melhor do que o que temos hoje. Sim. Agora, e o melhor do que temos hoje é numa perspectiva de facilitar a mobilidade das pessoas dentro do concelho, nomeadamente aqui da zona norte do concelho. Agora, para que isso tenha depois impacto no desenvolvimento económico, é preciso um conjunto de iniciativas que tragam para cá depois as empresas e os postos de trabalho. Porque não é só porque se faz o metro que as empresas vêm para cá e que se criam cá postos de trabalho. Claro. Se eu não tiver cá um parque industrial infraestruturado, como o Seixal, por exemplo, está a fazer, que tem uma Câmara do Município Comunista, que tem lá um parque e que está infraestruturado e que as empresas que vão para lá pagam um preço simbólico do terreno para se instalarem lá. Ou como, por exemplo, o Sobral de Montagraça fez aqui há uns anos atrás. É isso que vai levar para lá as empresas. Eu tenho a ideia que vai surgir uma coisa dessas ali para a zona do Badela, mais para o lado do Rio. Mas pronto, é uma ideia que eu tenho. Mas na zona do Badela, já há muitos anos, aliás, eu tive em várias sessões que até esteve o Presidente do Técnico, por exemplo, na presidência aberta na Badela, em que se anunciava o Parque Tecnológico na área da saúde, nos terrenos contíguos ao reator nuclear. E se passar lá hoje, nada. Não está lá nada. Nem o reator. Nem o reator lá está. E, portanto, esse podia ser um projeto que colocasse-nos no mapa do ponto de vista de ter um cluster na área da saúde de referência. Mas temos aquele terreno que eu estou a falar é para além da linha de comboio. Entre a linha de comboio e o rio. Aquele terreno ali não é terreno que a Câmara possa
não sei, porque eu suponho que aquele terreno tem ali alguns problemas do ponto de vista de contaminação de solos. Metais pesados e tal? Exatamente. Aliás, se havia nas margens do Rio Trancão que condicionaram a obra do Caneiro de Sacavém e que provocaram atrasos enormes na obra, ali, por maioria de razão, eu estou a falar um bocadinho de cós, mas por maioria de razão me leva a suspeitar que não seja, não é impossível, mas que não seja uma obra fácil, de facto, instalar ali, criar ali condições para a instalação de um parque tecnológico. Mas, eventualmente, acho que é uma coisa que tem que ser estudada. Lourdes precisa de ter, porque se não o tiver, as empresas não vão embargar, as empresas vão para Oeiras, agora está a nascer um parque enorme no Conselho de Almada, encostado à Faculdade de Ciências e Tecnologia, e, portanto, nós perdemos este combate. Mas já há muito tempo foi anunciado, sim. Não é uma coisa... São milhões de euros, estão lá agora a construir uma residência universitária enorme, com espaços comerciais para rentabilizar, de alguma forma, o investimento. Enfim, e portanto, se hoje não estiver atento a estas dinâmicas, naturalmente perde este comboio e seremos um concelho na área metropolitana de Lisboa completamente periférico, dormitório, em que as pessoas vêm dormir ao concelho e depois vão para Lisboa e, portanto, conceitos como o da cidade de 15 minutos começam a ser uma miragem no Concelho de Lourdes. Já agora, e se me permite, só fazer aqui uma referência em relação a um tema que abordaram, que é a variante interna de Lourdes. Sim. Tal variante que vai retirar os veículos pesados do naturalmente, que eu estou um bocadinho de momento. É melhor fazer essa variante do que não fazer nada. Mas essa variante, com a expansão que se pretende dar à cidade de Lourdes, vai passar no centro da cidade de Lourdes dentro de pouco tempo. Pois. E, portanto, a minha prioridade, provavelmente, seria fazer a variante externa, que está prevista, lá de cima do hospital, que passa ali junto ao Correio Mós, passa em 7 casas, vai ligar à Comunidade das Leves e depois vai ali para a zona sul do Infantado até Frialas, afastando o trânsito da malha urbana. Porque aquilo vamos andar a correr contra o prejuízo. Porque essa variante é, sem dúvida, melhor do que não termos nada. Agora, dentro de pouco tempo, se fizer no Centro Cultural, se fizer as obras que estão previstas entre a variante e o Rio de Lourdes, essa variante vai ficar dentro da cidade. E, portanto, dentro de pouco tempo... A médio prazo vai ficar dentro da cidade. Dentro de pouco tempo, continuamos com o trânsito pesado e ligeiro a passar no centro da cidade de Lourdes. Luís Vitinho, vamos para uma última intervenção, mas aqui continuamos a falar sempre na zona oriental, ou seja, Fanhões, Lousa e Bucelas, que são as zonas menos desenvolvidas. Não chega lá nada, que é para ser simplista. Não chega lá nada, não chegam lá vias rápidas, não chega lá desenvolvimento, não chegam lá empresas. Como é que se dá a volta a isto? Ou não se dá? Ou não se aposta aí naturalmente, apostar tem que se apostar, mas isso também é um bocadinho aquilo que acontece quando nós olhamos para o nosso país no todo e assistimos, e eu pessoalmente com muita preocupação, àquilo que é a desertificação do interior. E, portanto, há claramente uma migração das pessoas para o litoral, onde estão as empresas, onde está o poder económico. Mas, por exemplo, o Fundão é um bom exemplo. Como é que se pode contrariar isso? Sem dúvida, aliás, mas só a questão de Castelo Branco, eu vou várias vezes ao Fundão, tenho pessoas conhecidas, e portanto é um caso de sucesso, e porque não, aliás, porque soube captar... Nós tínhamos uma proposta que era o centro operacional, não é? Onde havia uma cooperação e interligação entre as várias forças de segurança do Concelho. E não há problema nenhum em assumir que é uma ideia que nós fomos ver lá, aquilo de um modelo que está pensado em Lisboa, porque entendemos que os bons exemplos podem ser aplicados, devem ser aplicados, claro, naturalmente com as necessárias adaptações. Claro que é importante nós ligarmos aquilo que são as zonas mais rurais àquilo que é a sede do Concelho, digamos. E, desde logo, essas infraestruturas na área dos transportes pode ser um ponto de partida. Porque se nem os transportes temos, porque muitas das vezes essas zonas têm uma predominância de pessoas
em que a faixa etária é muito mais elevada, muitas delas já não têm a capacidade para se deslocar nas suas próprias viaturas pessoais, etc. Nem que seja para virar a vacina. Exatamente. Ora, aí está. E, portanto, claro que o município tem que encontrar essas respostas. Agora, como eu lhe disse, o Conselho ficou parado durante muito tempo. Tivemos 2 anos de pandemia, que são praticamente todo o esforço financeiro, em termos, do ponto de vista orçamental, teve que ser para fazer face àquilo que foi a resposta à pandemia. E, portanto, é bom que não percamos esta ideia de que o país esteve parado. O país, a Europa e o mundo esteve parado durante 2, 3 anos. Estamos agora a sair de uma pandemia. Saímos de uma pandemia, temos um conflito armado. E, portanto, isto foi uma situação um bocado atípica que, naturalmente, tem um impacto naquilo que são as decisões políticas. E, portanto, as coisas têm que ser geridas com muita cautela, porque estar a fazer investimentos sem retorno, como há pouco o engenheiro João Calado dizia, é estarmos a pôr um laço ao pescoço. E, portanto, eu diria que tem que se naturalmente olhar para estas zonas, porque eles têm a sua mais-valia. Por exemplo, do ponto de vista turístico, tivemos já várias reuniões em que, por exemplo, devia-se dinamizar muito mais Bucelas, que tem um museu do vinho, e muitos próprios os restaurantes que estão ali à volta, haver uma aproximação do executivo, preparar o museu. Mas os restaurantes têm que querer. Naturalmente, mas cabe também ao executivo, porque ele tem essas funções de se reunir com as entidades privadas e motivá-las a abrirem-se e a participarem naquilo que é uma dinamização da zona rural, naquilo que é uma dinamização do Arinto e naquilo que é a dinamização dos seus próprios negócios. Só um parênteses, um episódio contraditório, mas gostava de ouvir a sua opinião. É curto. O facto de trazer uma festa sobre uma mostra do Arinto para Loures provocou alguma agitação por parte das pessoas, das gentes de Bucelas. Acha que isso é positivo ou acha que é negativo? É que as opiniões dividem-se muito. É assim. O Arinto deve ser em Bucelas, é de Bucelas, tem que potenciar Bucelas, ou o trazer para Loures é dar-lhe outra dimensão e é... O Arinto é de Bucelas, deve estar em Bucelas, mas deve dinamizar o conceito. E eu vou-lhe dar um pequeno exemplo. Nós, de facto, tratamos essa questão, entendemos que o Arinto, e de facto, o bilhete de identidade é a Carta de Bucelas, mas, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Porquê que os concelhos em Loures, os restaurantes em Loures, o Conselho de Loures não têm Arinto? Porquê? Porquê? Muitas razões existem. Nós temos vindo a discutir. Uns invocam que é os produtores, outros dizem que eles não são receptivos, muitos deles não querem fazer mostras nos seus locais de produção. Sei que já está anunciado o investimento para o desenvolvimento da Caixa do Arinto e aumentar a produção. Portanto, é mais fácil encontrar o Arinto Ponte de Lima. Portanto, eu acho que o que se deve acontecer é o Executivo sentar-se à mesa com os vários intervenientes e começar, de facto, a celebrar pontos de entendimento que possam dinamizar o Arinto, seja de Bucelas, seja a marca de Bucelas, mas que se estenda a todo o conceito. E se houver necessidade de se trazer pequenas amostras para se promover em determinadas freguesias o Arinto, para que alguns restaurantes que operam e que têm muita frequência de pessoas, que possam também ter os vinhos regionais, que os possam dar a conhecer também, porque dar a conhecer não é só Bucelas. Eu posso perfeitamente começar a conhecer o vinho de Bucelas, o Arinto, num restaurante que vai a São João da Talha, ou a Loures, e depois se calhar fico com este despertado, desperta-me a atenção, gostei, e se calhar até me desloco, e a seguir vejo o Museu do Vinho, e se calhar até vou a Bucelas. E, portanto, é preciso fazer alguma coisa. Não fazer nada é que não é solução. E, portanto, Mas também se fazem amostras de vinho no Museu do Vinho, em que você paga 3 euros de entrada e depois desconta num produto que compra, numa garrafa que compra. Falta aí mais qualquer coisa? Falta, claro que falta. Claro que falta muito. Nós temos um património riquíssimo e que não está devidamente valorizado e, portanto, como o engenheiro João Calado disse há pouco, nós estamos um bocado parados no tempo e, portanto, neste momento, todas as forças políticas correm atrás e não vamos conseguir, certamente, colocar Loures onde devia estar num curto espaço de tempo, até porque o investimento há muita coisa para fazer e vou-lhe dar pequenos exemplos. Não se pode pensar no futuro. Por exemplo, na situação em que nós temos o nosso estado de saúde no concelho. Sabemos o problema que houve a transição do Hospital Beatriz Ângelo para um modelo público, que tem tido e tem trazido graves problemas. Sabemos que estão a ser anunciadas uma série de infraestruturas, mas de que vale as infraestruturas, por exemplo, na área da saúde, com a abertura de novos centros de saúde, se depois não temos o capital humano, não temos médicos.
Segundo a última reunião que tivemos com a vereadora, com o Pelour, nós temos 96 mil lourenses sem médico. 96 mil. E o que é que o município pode fazer para cativar os médicos de vida para o Conselho? Não pode, porque o município não tem competências para contratar médicos. Não digo contratar. Portanto, o que está a ser feito e o que foi sugerido ao Executivo é precisamente porque são do mesmo acordo político e, portanto, há aqui uma facilidade naquilo que é o agendamento de reuniões, é precisamente criar-se uma discriminação positiva para trazer essas pessoas, para motivá-las para aqui, para o Beatriz Ângelo, para que nós possamos ter uma saúde de qualidade, porque isso também faz parte do futuro. Isso também faz trazer as pessoas. Não podemos ter um Loures de futuro quando não temos uma rede de abastecimento de água com as condições mínimas, com constantes rupturas, em que, fruto de muitas destas rupturas, representam cerca de 4 milhões de euros em perdas de água, depois obriga o município a fazer um investimento no Chimar de 3 milhões de euros. Nós temos 1500 km de condutas de água. E nós já falamos várias vezes, aliás, o engenheiro João Calado já deu até aquilo que são as redes mais desenvolvidas, e corrija-me se eu estiver errado, precisamente para aumentar a eficiência e a eficácia de um bem que cada vez mais é escasso. Portanto, nós não podemos pensar em outras infraestruturas mais à frente, ou fazer investimentos, quando o básico nem sequer está feito. E havia muito mais para lhe dizer. Mas, de facto, estes dois exemplos são gritantes. Portanto, não vale a pena muitas vezes estarmos a anunciar autoestradas, saídas, variantes, quando o elementar, o básico, o essencial, muitas vezes ele próprio não funciona. Nós não podemos pensar num concelho em Loures de futuro, quando só há pouco tempo é que tivemos a aprovação da abertura das bibliotecas em horário pós-laboral. E em período de férias. Só até às 22. Portanto, quer dizer, Loures, segundo os últimos dados do censo, até tem uma população universitária significativa, uma porcentagem significativa. Mas não tem equipamentos que respondam às necessidades. Não há um espaço para que esses universitários possam estudar, por exemplo... Não há espaço, nem há polos universitários no Conselho. Ou seja, António Tavares... Porquê é que os alunos têm que ir para Lisboa? Porquê é que não há polos como há em Sintra? Não há resposta. E pensar no futuro do Conselho também é isso. Não há uma residência, não há um polo tecnológico, um polo universitário... Só residência não. Tem que haver polo universitário. Pronto. Não fazemos disto de Vitória, que ele já é... Mas repare, mas também não é possível pensar o futuro de Loures sem uma política de habitação jovem. Não é possível pensar isso. E, você defende o Romeu e Julieta como habitação jovem? Ou isso não por exemplo, você reconvertido, por exemplo, para efeitos de polo universitário ou residências universitárias, por exemplo. Ou até que possa ser até próprio colocado ao serviço do município, dinamizado por outro tipo de coisas. Em vez de estar ali parado sem utilidade nenhuma, é rentabilizar. Ideias não podem faltar a um executivo que, em período eleitoral, tinha o melhor dos mundos. Ideias e sonhos, isso. Exatamente, isso. Portanto, há que rentabilizar. Há que rentabilizar. Há muita vertente que pode ser utilizada, por exemplo, esse edifício que o António Tavares disse, e, portanto, pensar em Loures, mas temos problemas naquilo que é o mais elementar e o mais básico, torna-se difícil nós projetarmos outro tipo de infraestruturas. E parece até um bocado contrassensual, nós estamos aqui a discutir algumas ideias, mas depois sabemos que o básico não está feito, como é o caso não está assegurado, sim. Não está assegurado, quer dizer... António, só aqui para dar o exemplo. O Jean João Calato já foi eleito, agora também fui eleito pelo Partido Chega, e nós houve um desenvolvimento enorme das redes sociais, acompanhamos imensas páginas das freguesias. Repare, a preocupação das pessoas esta semana, veja bem, a preocupação destas semanas é que tinha havido uma ruptura de água e ninguém tinha comunicado às pessoas. Só depois de ter havido o alarme social, ou neste caso o alarme digital social, em que as pessoas começaram a trocar impressões, por exemplo, nas redes sociais, é que veio um comunicado do Chimar e, consequentemente, a Junta de Freguesia pegou e comunicou a dizer que havia uma ruptura. Até lá ninguém foi capaz de fazer nada. As pessoas preocupam-se, por exemplo, com aquilo que é a recolha dos lixos com qualidade. Por exemplo, Loures. Como é que nós podemos pensar Loures e colocar Loures como um conceito de referência ao mesmo nível de outros, quando nós temos, do ponto de vista de separação de resíduos, estamos dos piores de Portugal? Há coisas que têm que ser feitas anteriormente, ou que deviam ter sido feitas e não fizeram, por isso é que nós corremos todos atrás do prejuízo, para que depois possamos eventualmente alavancar o Conselho para aquilo, porque dotar só o Conselho de infraestruturas só, nós já tivemos a oportunidade de estar a discutir isso por causa até do novo centro cultural, e foi o engenheiro João Calado reiterou, eu reiterei,
não vale a pena fazer-se um investimento de 50 milhões de euros, e agora estou aqui exagerando normalmente, uma coisa muito com linhas arquitetónicas e de engenharia muito XPTO, e depois fica ali um mundo que só tem utilidade para uma coisa. Não é isso que se pretende. Tem que ser planeado, tem que ser pensado e tem que ser executado. Porque, como os engenheiros nunca lá disse bem, e é um entendimento naturalmente que nós também chega, é que os investimentos é para ter retorno. Porque estar ali só uma coisa bonita, só por dizer que está, como é o caso da música, que começou por ser orçamentada em 10, mas acabou quase em 100. Epá, as coisas têm que ser pensadas, porque se no limite, depois vai ter que ser tudo pago. E vai ser pago com o quê? Naturalmente com aquilo que é os impostos que são cobrados à população de Loures. Juntamente com os impostos que são cobrados a nível nacional, as pessoas ficam asfixiadas. E o que se pretende é aliviar a carga fiscal e dar naturalmente qualidade de vida às pessoas e fornecer aquilo que é os serviços essenciais e básicos à vida do cotidiano dos lourenses, que nos dias de hoje não existem, como sabe. Sr. João Calado, temos arinto e temos queijos para dar aos médicos, mas se calhar não temos água. Como é que estas necessidades básicas que o Luís direitinho focou? Nós estávamos a falar de futuros, portanto eu não me foquei muito nas necessidades básicas, mas penso que essa já não é uma preocupação de médio prazo, de longo prazo. Essa é uma preocupação. Quem está a conduzir os destinos do município deve ter debaixo do travesseiro todos os dias, porque proporcionar as necessidades básicas a quem cá vive ou quem quer para cá viver é fundamental, senão aí não conseguimos falar de futuros. Se não conseguimos satisfazer necessidades que são básicas, futuros não existem. Se o médico não consegue tomar banho, dificilmente aconselha os outros colegas a vir para cá. Eu acho que a questão não é assim tão grave. Agora que é grave, é grave do ponto de vista das disrupções muito frequentes que ocorrem na distribuição da água do concelho, mas acima de tudo pelo custo que lhe está associado. E o custo que lhe está associado é o valor que o Luís referiu, que não é negligenciável. Portanto, se eu deixo de ter 4 milhões de euros para fazer investimento, porque tenho que cobrir desperdício com esses 4 milhões de euros, é evidente que tenho aqui alguma dificuldade em modernizar a coisa pública, porque isto não estamos a falar de dinheiro, não é pastilha elástica. Se fosse pastilha elástica, a gente ia esticando. O dinheiro não estica, e, portanto, se vai para cobrir desperdício, não vai para fazer investimento. E o Conselho precisa, de facto, de investimento, de criação, como temos estado a falar, de condições para prestar um serviço de qualidade a custos mais reduzidos, e isso é preciso fazer um investimento inicial, por um lado, por outro lado, para criar condições para trazer para cá as empresas. Falou no desenvolvimento da Zona Norte do Concelho. A Zona Norte do Concelho é uma zona que tem, aliás, eu escrevi há pouco tempo um artigo para o Notícias LX sobre o geopatrimónio existente da Concelho de Loures. Sim, tem essas valências. Está localizado na Zona Norte e que está completamente desprezado. Mas também tem, nós fomos ali entre Fanhões e Santo Antão do Tejal, nós encontramos alguns parques industriais dispersos. O problema é que não temos coisas agregadas, não é? Foram coisas que nasceu um aqui, nasceu outro ali, e portanto não há coisas integradas. E depois, as generalizações são sempre perigosas, mas muitas dessas empresas que estão instaladas no Concelho são empresas do ordenado mínimo nacional. Não quer dizer que isso seja necessariamente mau, mas eu preferia ter cá. É um bocadinho a conversa de há pouco, não é? É melhor ter isto do que não ter nada. Certo. Mas se eu conseguir ter cá empresas de elevado valor acrescentado, que em vez de praticarem o ordenado mínimo nacional, pratiquem 4 vezes o ordenado mínimo nacional, em termos médios, eu penso que para o Concelho e para quem cá vive, e para quem quer vir para cá viver, é muito melhor. É evidente que para os médicos, e nós estamos na área metropolitana de Lisboa, que diabo, não estamos a ganhar, é médico e trabalha no Barreiros. Digamos que não é difícil conseguir criar algumas condições, se houver essa predisposição, que
porque está depois um problema social, que é porque os médicos e não as outras classes, não é? Profissionais. Não é? E, portanto, isto depois às duas pessoas é um bocadinho ingerido. Portanto, não sei, não refleti muito sobre isso e, portanto, não tenho uma opinião formada. Mas se quiser criar condições, como, por exemplo, o Fundão criou, para levar para lá empresas e para levar para lá pessoas com formação superiores, essas condições conseguem-se criar. Mas é um modelo que é facilmente replicado? O modelo do Fundão, claro que é. Na área em que eles investiram, é extremamente fácil de aplicar. Assim, haja vontade política para isso. Porque o modelo é muito simples. O modelo foi a Câmara tomou como desígnio criar aquele Conselho como um Conselho de referência a nível das tecnologias de ponta. E abriu as suas infraestruturas, tornando as infraestruturas municipais um laboratório aberto. Isto o que é que permitiu? Permitiu que empresas fossem para lá fazer prototipagem de produto. E, portanto, quando as empresas vão para lá usar a infraestrutura municipal para fazer prototipagem de produto, fixam-se lá, levam para lá quadros, começam a exportar a partir de lá e, portanto, o município só ganha com isso. Esse é um aspecto que, em outras entrevistas que já lhe dei, sim, sim. Que eu já referi. Não, por isso eu referi o Fundão. Mas ninguém me ouve. Mas já fala baixo. Mas não tenho grandes dúvidas, porque ainda permite uma outra coisa, que é a própria infraestrutura do município ficar na cresta da onda. Porque se eu tenho cá uma empresa que lhe abre a minha infraestrutura para desenvolver produto, para prototipar novos produtos, é evidente que eu estou em condições privilegiadas para incorporar esses novos produtos na minha infraestrutura. Mas não acha que há alguma resistência a essa onda digital e alguns essa coisa da prototipagem é uma coisa que lhes faz alguma confusão? Não acha que há uma resistência a isso? Talvez haja porque... Vêm aqui saber das nossas coisas? Não, mas isso é um paradigma completamente ultrapassado nos dias de hoje. Não é? Acha? Completamente ultrapassado. Quer dizer, os dados têm que circular, com devida cautela. Não é? Tá bem. Eu não quero devastar a sua vida, nem a do Luís, nem a de outro concidadão. Claro, acho que temos o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, tem que haver alguma cautela no tratamento da informação. Nossa informação hoje é tornada anónima com muita facilidade. Portanto, aliás, não acredito no município do Fundão, tendo transformado a infraestrutura municipal num laboratório aberto, que isso tenha permitido a devassa de quem vive no Fundão. Não acredito nisso. Não, é evidente. Mas são um bocadinho de rato, foram pelo menos um bocadinho ratos de laboratório, porque todas aquelas empresas que se instalaram e começaram, digamos, a desenvolver o software, tomando como base o município do Fundão, não é? Naturalmente que o software tem os seus quês e numa fase inicial... Mas isso como tudo o que é digital, não é? Eu às vezes discute-se a privacidade das pessoas. E uma das coisas que costumo perguntar é se algum de nós, ou se a esmagadora maioria de quem vive, por exemplo, no Conselho de Loures, não tem um telemóvel dentro do bolso. Mas qual a privacidade? Pois, as pessoas não têm essa noção. Uma vez que tenho um telemóvel dentro do bolso, a polícia judiciária, se quiser saber onde é que eu estou, quiser sabe onde é que eu estou. Com quem é que falou com um raio relativamente apertado, não é? Sem dúvida. Portanto, estamos a falar de quê? Se nós quisermos viver na Idade da Pedra, a comunicar por fumo e a caçar ali na serra, para não ir ali ao mercado e usar o cartão multibanco, aí conseguimos ter alguma privacidade. Os tempos são outros. Não é? E mesmo assim é facilmente localizável. Com fumo. Os tempos hoje são outros. Não é? E, portanto, nós ou nos adaptamos, ou se continuamos agarrados a essas questões, porque umas vezes por desconhecimento, outras vezes por alguma... Não acha que há uma perda de influência na tramitação dos processos com a digitalização? Isso é evidente que há.
Isso é evidente que há. Isso é evidente que a partir do momento em que a tramitação seja digital, aquela coisa de alterar datas acabou. Porque desde que entrou até que sai, está lá o percurso todo que é rastreado, está lá os tempos que teve nos diferentes sítios e está lá as datas em que entrou e que saiu. E não será também uma forma de medir a produtividade das pessoas e se calhar isso assusta também as pessoas, os funcionários que são alvo? Também não tenho dúvidas sobre isso. Também não tenho dúvidas sobre isso. Porque, e então, se eu tiver um workflow bem feito, que me alerte para as tarefas que eu tenho para fazer, e eu ligar o computador todos os dias de manhã, e cada vez que ligo o computador tenho lá um semáforo, a primeira coisa que me aparece no ecrã é um semáforo vermelho, para dizer que eu estou atrasado com qualquer coisa. Não será muito simpático para algumas formas de estar na administração pública. Isso não tenho dúvidas sobre isso. Mas ou queremos ou não queremos. E acabaram-se se não queremos, os montinhos de processo. Se não queremos, do meu ponto de vista, naturalmente isto são máquinas com inércias grandes, mas do meu ponto de vista, médio, longo prazo, somos um território condenado ao ordenado mínimo nacional, ao dormitório. As pessoas que vêm para cá, não quer dizer, há uns que vêm para cá porque já nasceram cá, porque cresceram cá, mas trazer pessoas novas de fora só vêm para cá se for muito mais barato a habitação, se houver um outro conjunto de condições que as leve a trazer para cá, porque se o território não tiver nada para oferecer. É só isto que vai acontecer. No fundo, passa a ser um território pouco atrativo e, portanto, a única forma de sobreviver é baixar rendas, para atrair as pessoas para este. Voltamos ao caso inicial, vamos ter arinto, queijo, mas não temos água para tomar banho. Eventualmente. Ora bem, terminamos aqui esta que foi um formato diferente do Em Cima da Mesa. Tivemos a conversa com o Luís de Vitinho e com o engenheiro João Calado sobre o futuro e as perspectivas que cada um tem e as preocupações também que cada um tem em relação ao futuro. Voltamos numa próxima oportunidade neste mesmo formato presencial. Muito obrigado a quem nos tem acompanhado e até uma próxima edição.